preparados para ouvir a palavra do Senhor nessa noite? Amém. Eu creio que o Senhor tem algo precioso para nós nessa noite. O Senhor ele tem ministrado a cada semana de uma forma ímpar, de uma forma preciosa. E nós temos sido profundamente ministrados por essas palavras, desde a ministração do domingo, as ministrações de cada célula. Tem sido muito precioso aquilo que Deus tem nos falado, como Deus ele tem alinhado o nosso coração. Estamos numa só linguagem, num só propósito, num só foco. E eu creio que isso tudo é muito precioso. Então eu agradeço a Deus, cada um dos líderes, pastores, os obreiros que têm se dedicado a buscar a vontade do Pai, a orar ao Senhor e a deixar que o Espírito possa conduzir. Porque nós temos procurado fazer isso constantemente e temos procurado que isso seja um exemplo para que cada um dos irmãos, principalmente os obreiros, possam seguir e eles possam caminhar nesse lugar. Muito obrigado. Muito obrigado. Aqui é a pastora Tânia. Vou trazer uma água, irmãos, está muito calor mesmo. Então, eu creio que Deus ele tem algo para falar conosco de uma forma preciosa nessa noite. E semana passada nós ministramos a respeito da maturidade, na verdade a imaturidade e o amor de Deus, o grande amor do Pai. Nós muitas vezes somos imaturos em tantas coisas, mas hoje eu quero dar um norte para que nós possamos sair desse lugar de imaturidade. Eu creio que esse não é o lugar onde Deus nos preparou, por mais que a palavra nos alerte para que nós não sejamos imaturos, o Senhor ele não só nos faz entendermos isso, mas Ele também nos faz entender que nós precisamos caminhar e chegar em algum lugar, e chegar num alvo, num objetivo. É isso que o Senhor tem preparado para nós. Eu quero ler um texto que está lá em Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 22. E eu quero ler alguns versículos com você. Mateus, capítulo 22. Vou ler a partir do 34. Na minha Bíblia diz o maior dos mandamentos. Quem encontrou diz amém. Mateus 22, 34. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Eu quero ler só até aqui. Feche os teus olhos onde você estiver uma vez mais. Senhor Deus, mais uma vez muito obrigado, Pai, por esse privilégio de estarmos juntos nessa noite, conectados, e nós podemos compartilhar da Tua palavra. Obrigado por essa palavra. Esse é o texto de hoje, Pai, essa é a palavra de hoje. Pai amado, que o Teu Espírito Santo possa conduzir a minha vida, possa, Senhor amado, encontrar lugar em cada coração, que a semente da palavra, que é viva, que é eficaz, possa encontrar morada em cada coração, possa produzir fruto, possa produzir vida, possa produzir o resultado esperado, Pai amado, porque ela não volta vazia, ela cumpre o propósito pelo qual ela foi liberada. Por isso, nessa noite, que ela encontre morada em nós e que ela cumpra o propósito de Deus em nossas vidas, nos traga crescimento, fortalecimento, direção, nos traga renovo, nos traga posicionamento, nos faça subir de nível nessa noite, em nome de Jesus Cristo, Pai, que nós possamos desfrutar do banquete da Tua palavra e nós possamos crescer no Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado somente ao nome de Jesus Cristo, hoje e para sempre nós oramos, Pai. Amém, Senhor. Então, esse é o texto para essa noite. E o tema da minha palavra nessa noite é: a maturidade também implica em amarmos a Deus.
um dos pontos que apontam para que uma pessoa esteja crescendo em Deus, ela também implica que essa pessoa cresça em amor a Deus. E quando nós falamos de amor a Deus, nós vemos que alguma característica, ela, biblicamente falando, ela é bem peculiar nos nossos dias. Nós vemos que a palavra de Deus diz que nos últimos dias o amor de muitas pessoas iriam se esfriar. Nós vemos a palavra de Deus dizer sobre como seriam os homens dos últimos dias, amantes de si mesmos, amantes mais das coisas do que das pessoas, do que da vontade de Deus. Então, há um desafio para nós cristãos crescermos em Deus, deixarmos de ser meninos na fé e nós crescermos no amor que nos alcançou. A palavra de Deus, ela diz que o amor do Pai, ele é derramado em cada coração. Ele foi derramado sobre as nossas vidas, ele foi derramado sobre nós, uma medida de amor foi liberada, não só a expressão daquilo que Deus fez. A palavra de Deus diz que o Senhor, ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu único filho para morrer em nosso lugar, para se entregar pelo mundo. Jesus realizou essa obra de amor do Pai pela humanidade, morrendo na cruz. E sabe o que é interessante? É que esse amor da parte de Deus, ele fica claro. Assim como na semana passada nós ministramos sobre o filho pródigo e nós vimos ali o amor do Pai expresso sobre a vida do filho, mesmo na imaturidade, mesmo aquele filho que ele não tinha o entendimento do amor do pai, e ele desejou sair da sua casa, e ele desejou então ali viver a sua vida dissolutamente, quanto também na vida daquele irmão mais velho que ficou na sua casa, mas ele não tinha ainda essa noção real de quanto ele era um filho amado também, e do direito que ele tinha naquilo que era do seu pai, e que por conseguinte também era dele, até porque quando nós lemos aquele texto, a palavra diz que a herança tinha sido repartida pelos dois, então ele podia ter desfrutado daquilo, e nós entendemos que o amor do pai é tão grande que ele trata os filhos de uma forma a trazer os filhos para perto. O amor do pai não tem como ser questionado, não tem como nós colocarmos em dúvida. O pai nos ama, Deus ele nos ama. Eu me lembro de uma frase de um pastor que ele dizia assim: o diabo te odeia, mas Deus ama você. Deus nos ama, e isso é algo que está claro para nós. Ele não só se entregou por nós, mas a misericórdia dele continua se renovando a cada dia. Quantos de nós, muitas vezes, não acabamos andando por caminhos errados, não acabamos sendo omissos em algumas coisas em relação à palavra e à direção de Deus, e ainda assim Ele nos ama, e Ele nos persegue, no sentido de nos atrair para si, no sentido de nos trazer de volta, de nos querer, de colocar no caminho correto para nós andarmos em rumo, tudo aquilo que Ele tem para nós. Então, isso está claro para nós. Agora, a minha pergunta nessa noite é para todos aqueles que são filhos de Deus: qual tem sido o teu nível de amor para com Deus? Entenda-me uma coisa, a palavra de Deus, ela muitas vezes vai falar sobre muitas coisas relacionadas ao amor. Certa vez você vai ver na palavra de Deus a história de uma mulher que ela veio, e ela então ali, ela lavou os pés do Senhor Jesus, e a Bíblia diz que ela enxugava com os seus cabelos, e ali houve um questionamento em relação àquilo que estava acontecendo ali. E Jesus ele falou: olha, aquele que muito foi perdoado, esse muito amou. Esse entendeu o que é o amor. Eu creio que todos nós um dia fomos perdoados dos nossos pecados. Eu e vocês que estão aqui, nós um dia tivemos um encontro com o Pai. Naquele dia o nosso passado foi perdoado. Ele não foi apagado da nossa memória, mas ele foi apagado da nossa dívida pendente para com Deus. Ele apagou o nosso passado, ele apagou os nossos pecados. Aquele dia foi um dia onde o amor de Deus foi expresso para conosco. A partir daquele momento, a palavra de Deus diz que o amor do Pai ele foi derramado em cada coração. E esse amor que foi derramado em nossos corações é a única coisa que nos possibilita de que agora nós possamos amar ao Senhor. Nós não amamos ao Pai porque nós simplesmente queremos. Na Bíblia diz que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se o amor dele não tivesse sido derramado em nós no dia em que nós nos encontramos com Cristo, não seria possível que nós viéssemos a amar a Deus.
Não seria possível que nós pudéssemos expressar verdadeiramente um amor para com Deus, não um amor egoísta como o mundo prega um amor egoísta. Eu não estou aqui para falar diretamente a respeito do amor verdadeiro, nada disso, porque eu estou falando aqui para você que entendeu já isso, que já recebeu o amor de Cristo. Você que ainda não recebeu o amor de Cristo e porventura está me escutando ou vai me escutar, eu quero dizer algo para você aqui, abre um parênteses, você precisa ter um encontro com esse amor. Você precisa abrir o teu coração para que você possa entender essa realidade de que você também é filho, é filha amada do Pai. E você que já entendeu isso, a minha pergunta nessa noite é: qual tem sido o teu nível de maturidade em relação ao teu amor para com Deus? Se nós sabemos que o Pai nos ama e é difícil de mediar e de pontuar essa realidade, a Bíblia diz que o amor do Pai ele é profundo, ele é tão largo, ele é um amor que não tem como ser medido. Como é que nós vamos medir a largura, a profundidade, a altura do amor do Pai? Entendermos isso muitas vezes nós não conseguimos entender essa realidade de amor, do amor que nos encontra do jeito que nós estamos, com os pecados que nós estamos, e Ele então nos ama a tal ponto de mudar a nossa história, e não só mudar a nossa história, nos dar uma nova direção. Então, como nós temos andado nesse lugar? Como nós temos desenvolvido essa questão? Um cristão maduro, ele é um cristão que ama a Deus. Um cristão maduro, eu vou repetir, é um cristão que ele entendeu que ele agora tem um relacionamento com o Pai. Esse relacionamento é um relacionamento que dia após dia vai sendo desenvolvido, aonde talvez ele veio por uma circunstância, talvez ele veio por uma enfermidade, talvez ele veio por alguma questão, talvez você veio porque você não tinha mais solução ou opção, e aí você então encontra com esse amor, mas o desejo de Deus é que você possa desenvolver isso ao ponto de você amar ao Senhor acima de todas as coisas. Olha que interessante o texto que nós lemos. Quando você vai olhar Mateus capítulo 22, você vai ver que aqui Jesus ele se reúne, e depois você faça questão de ler isso na sua casa aí, onde você está, medita nisso depois. Jesus vai falar sobre a parábola das bodas, ele começa falando sobre isso. E aí, irmãos, os saduceus chegam para questionar Jesus, porque os saduceus não acreditavam na ressurreição. E aí eles vêm questionar Jesus sobre a ressurreição. Jesus então dá uma resposta para os saduceus. Os saduceus saem de cena. A palavra diz que os fariseus, ouvindo o que ele fizera com os saduceus, eles falam assim: agora é a nossa vez. Reuniram-se no mesmo lugar e eles questionaram Jesus sobre esse ponto. A Bíblia diz que um doutor da lei interroga Jesus, diz que foi para experimentá-lo, e ele pergunta qual é o grande mandamento da lei. Entendam uma coisa: a palavra de Deus não diz que veio alguém que não acreditava em Deus. A palavra de Deus não diz que foi um pecador que veio e fez essa pergunta para o Senhor. A palavra de Deus diz que foi um doutor da lei. Eram homens que ensinavam a respeito de Deus, eram homens que ensinavam a respeito da vinda do Messias, eram homens que eram os cristãos da época, que se reuniam na sinagoga, que ensinavam o povo. Era essa classe de pessoas que estavam interrogando Jesus. Os fariseus estavam interrogando Jesus, eram homens que deveriam ser maduros em relação ao amor de Deus. Mas quando você vai olhar nos 4 evangelhos, você vai encontrar Jesus quase todas as vezes dizendo: olha, não se juntem e não sejam como o fermento dos fariseus, não andem como eles, não pratiquem as obras deles, não façam aquilo que eles fazem, porque eles falam, mas eles não conseguem fazer aquilo que eles falam, eles não conseguem ser cristãos verdadeiros. E nesse ponto, era um ponto onde os fariseus eles estavam expressando a sua imensa imaturidade em relação para com Deus. Porque eles estavam querendo pegar Jesus em um ponto, em um mandamento, para saber a quem nós deveríamos amar. Qual deveria ser o primeiro mandamento que um verdadeiro cristão deveria ter? E aí Jesus então ele cita e ele complementa, e aí aquelas pessoas ali então elas continuam dizendo algumas coisas, e lá no versículo 46 então está escrito assim: e ninguém podia responder-lhe uma palavra, desde aquele dia ousou mais alguém interrogá-lo.
Sabe por quê? Porque Jesus, ele era tão correto nas suas palavras. E ele entendia o amor do Pai para com ele. E ele entendia que a vida dele nessa terra deveria ser uma vida que expressasse o amor dele para com o Pai. E isso deveria ser um exemplo para nós cristãos. Os fariseus, eles não estavam preocupados em amar a Deus. Eles estavam preocupados em que as pessoas pudessem reconhecê-los como homens de Deus. Mas eles não queriam verdadeiramente viver uma vida piedosa para com Deus. E mais uma vez eu faço essa pergunta para vocês que estão aqui, essa pergunta que eu fiz para mim e para você que está assistindo: qual tem sido o teu nível de amor para com Deus? Você que tem 1, 5, 10, 15, 20 anos, como isso está sendo desenvolvido na sua vida? Como isso está sendo gerado na sua vida? Sabe por quê? Porque quando nós falamos em amar a Deus acima de todas as coisas, nós vemos que essa é a primeira característica de alguém que está crescendo em amor a Deus. É alguém que coloca Deus em primeiro lugar. Quando nós falamos em crescer em maturidade para com Deus, entenda, tudo parte de um ponto de partida. E o ponto de partida é amar a Deus. Amar a Deus. Sabe por quê? Porque Deus fez uma aliança de amor para conosco. Uma aliança inquebrável. E como nós fomos amados e somos amados do Pai, e assim nós podemos amar ao Senhor. O texto que nós lemos, ele diz no versículo 37, que nós devemos amar ao Senhor acima de tudo. Quando nós crescemos em maturidade, como nós estamos crescendo a cada dia, o nosso amor precisa aumentar para com Deus. O nosso amor pelo Pai, ele deve ser diferenciado do nosso amor para qualquer outra coisa. Não pode haver disputa de amor no nosso coração. O Senhor não está dizendo que eu não preciso amar a minha esposa. O Senhor não está dizendo que eu não preciso amar os meus pais, meus filhos. O Senhor não está dizendo isso. Mas Ele está dizendo que nós precisamos amar o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso pensamento. Algumas versões talvez digam entendimento. Ele está dizendo que nós precisamos amá-lo plenamente, com tudo que nós somos, com tudo que nós temos. O coração aponta para o nosso espírito, né? A alma vai apontar aí, a nossa alma, né? Os nossos pensamentos, que faz parte da nossa alma, nosso pensar. Então, nós precisamos amar ao Senhor com tudo aquilo que nós somos. Porque se nós amarmos ao Senhor dessa forma, o nosso corpo ele será guiado para esse lugar. E nós vamos agradar o Senhor em todas as coisas. Não tem como. Muitas vezes nós queremos fazer coisas para Deus sem amá-lo. Muitas vezes nós queremos realizar coisas para Deus e não entendemos que nós precisamos fazer isso com amor. Lá na frente você vai ver em Coríntios fala que se não houver amor, de nada vale. Vai ser só barulho. Os fariseus faziam muito barulho no meio do povo. Eles estavam ali para alvoroçar. Eles estavam ali para poder se aparecer diante das pessoas. Eles estavam ali para se mostrar diante das pessoas, mas não tinha realidade nenhuma. Faltava amor, porque eles mesmos ensinavam as coisas, mas eles mesmos queriam apedrejar pessoas. Eles mesmos queriam condenar pessoas, assim como condenaram a Jesus. Para você entender o nível de maturidade e amor que eles tinham. Ao ponto de pedir para que Jesus fosse crucificado, porque não batia as ideias de Jesus com as ideias deles. Então, nós entendemos pelo texto de que o nosso amor para com Deus, ele deve ser um amor que esteja acima de qualquer coisa. Acima de qualquer coisa. Sabe, eu ouso dizer de que a nossa vida e a nossa efetividade da nossa vida cristã em andarmos em relação a Deus, longe do pecado, vencendo as circunstâncias, ela vai muito implicar isso, quanto eu amo a Deus. Eu creio que quanto mais eu amar a Deus, quanto mais isso for realidade na minha vida, menos eu vou desagradar a Deus. Menos eu vou cair em coisas que vão desagradar a Deus. É a mesma coisa de um relacionamento. Quando você olha para algumas coisas, o relacionamento entre o marido e mulher deveria ser assim: eu não vou fazer isso, porque se eu fizer isso, eu vou estar magoando a minha esposa. Ao ferir a minha vida com algumas coisas que eu pratico de errado, eu vou estar ferindo ela também. A esposa vice-versa. Ao praticar certas coisas, porque eu amo ele, então eu não vou fazer. Porque eu amo ela, eu não vou fazer. Porque senão isso vai prejudicar ele, vai prejudicar ela. Então, o amor, conforme cresce no coração, o que a palavra diz? Que o amor ele não é egoísta.
não procura o mal dos outros. O amor, ele é benigno. O amor, ele sobrepassa essas coisas, não é invejoso. Então, quando essas coisas começam a acontecer, é porque está faltando o amor. Está faltando o amor de Deus. Então, quando nós falamos de amar o Senhor acima de todas as coisas, nós vamos ver que quanto mais nós amamos a Deus, mais nós vamos aborrecê-lo com coisas que são práticas pecaminosas e coisas que desagradam a Ele. E isso vai nos levar ao segundo ponto. Nós também vamos amar ao nosso irmão. Crescer em maturidade e em amor a Deus é também crescer em amar outras pessoas. É crescer e amar o nosso próximo. Jesus, ele diz assim, continuando, versículo 38. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aqui Jesus estava mostrando para eles que eles, em primeiro lugar, não amavam nem a Deus e também não amavam o próximo. E você vai encontrar na história de Jesus as atitudes dos fariseus, e você vai ver que realmente eles não amavam a Deus, eles também não amavam o próximo, eles também não amavam as pessoas. E Jesus, ele falou, então você precisa amar o seu irmão. Então, uma vez eu fiz essa pergunta, que tipo de irmão nós precisamos amar? O Senhor falou, ama o teu próximo como a ti mesmo. Quem que é o meu próximo? Nós temos que amar a todas as pessoas. Eu ouvi um pastor uma vez, muitos anos atrás, pregar, e ele falava a respeito de nós amarmos os nossos inimigos. Ele falou assim, irmãos, quem é o teu inimigo? Ele falou assim, normalmente é quase todo mundo que está perto. Ele falou assim, tem muita gente que está perto que é teu inimigo, não gosta de você. Tem muito parente que não gosta, você precisa amar todos eles, você precisa amar eles. Você precisa demonstrar amor, porque o amor que você recebeu de Deus, e porque você está amando a Deus, isso implica em você amar as pessoas. João vai muito mais além. Primeiro João fala muito sobre o amor. E João fala o quê? Como é que nós vamos amar a Deus que nós não vemos se nós não amamos as pessoas que nós vemos? Deus nós não vemos, mas a pessoa nós estamos vendo na nossa frente. Então, o crescimento em amor para com Deus, a maturidade em amor para com Deus, implica também como nós nos relacionamos com os irmãos. Eu amo a Deus, mas eu gosto de ir na igreja, eu quero ser o último a chegar e o primeiro a sair. Não gosto de negócio de ficar cumprimentando o irmão, que o irmão vem abraçar. Eu não gosto desse negócio, tem alguma coisa errada. Porque o amar a Deus, a comunhão para com Deus, implica em nós termos comunhão com as pessoas. Até porque nós somos família de Deus. O mesmo sangue espiritual, se posso dizer assim, que corre nas nossas veias, corre na veia dos irmãos também. Nós somos filhos de Deus igual. O mesmo Espírito que habita em mim, habita em vocês também, habita em você que está me assistindo. Isso nos cela como filhos, isso nos cela como irmãos. Então nós precisamos desenvolver isso. A maturidade fala em como nós temos tratado os nossos irmãos. Será que nós temos amado somente alguns e temos deixado outros mais de lado? Como é que tem sido a sua visão em relação a isso? Mas eu amo tanto a Deus de todo o meu coração, amo de paixão a Deus, mas eu não gosto do fulano. Mas eu amo tanto a Deus, escolhe eu vou. Mas o irmão, a irmã, aquela eu não posso nem ver, eu não suporto estar perto. Né? Quando o irmão vai falar, ou quando o irmão quer dizer alguma coisa, eu não gosto nem de ouvir o irmão se levantar. Como é que nós podemos dizer que somos maduros em amar a Deus e ainda falamos mal do próximo? Ainda falamos mal dos irmãos, dos líderes, de pastor, enfim. Como é que pode nós fazermos isso? Eu amo tanto a Deus, mas aquele que Deus ama eu não amo igual. Eu amo tanto a Deus, mas eu amo só a Deus. O irmãozinho deixa Deus amar ele. Eu não. Jesus está dizendo para os fariseus, está dizendo para nós, olha, o mandamento segundo é esse. Ama o teu próximo como a ti mesmo. João vai falar sobre isso, João 4:20. Então nós precisamos entender, quem ama a Deus não pode odiar o seu irmão. Jamais. Não pode odiar o seu irmão. Mas ele fez algo tão terrível para mim. Independente do que tenha feito, irmãos, não é fácil. Eu já contei meu testemunho muitas vezes, já falei sobre tantas coisas que nós sofremos. Não é fácil. Mas como é gostoso quando você pode amar, principalmente aquele que te fez algum dano. Porque você entende que um dia você também era mau, que um dia você também era pecador, e um dia alguém te amou desse jeito. Um dia o Senhor me amou do jeito que eu era. Deus, Ele libera esse amor em nossos corações. O amor dele é derramado para que nós possamos amar aqueles que erram para conosco também.
Então, que nós possamos entender isso, de que a nossa paixão pelo Senhor, o nosso amor por Ele implica em nós amarmos as pessoas. Não tem como eu dizer que eu sou maduro na fé, mas eu não consigo me relacionar com os irmãos. Isso não condiz. Isso não tem lógica cristã. Nós precisamos amar ao nosso próximo. Nós precisamos viver esse ambiente de amor. A Bíblia fala que esse ambiente de amor não é aquele ambiente de melação. Só, vem cá, abraça, beijo. Não, é um ambiente de exortação, é um ambiente de ensino. Isso é amor. É um ambiente de correção. A Bíblia diz que Deus ele nos ama tanto que Ele nos corrige. Ele corrige porque Ele ama. Né? Nós não corrigimos um filho porque a gente não ama ele. É por isso, vou matar você porque eu não te amo. Vem cá, vou te corrigir porque eu não gosto de você. Não, pelo contrário. Nós corrigimos porque nós amamos. Nós ensinamos, nós exortamos, nós abraçamos também. Então isso tudo faz parte desse ambiente de amor. Quem ama é nascido de Deus. João 4, 7, 8 diz. Mas quem não ama não conhece Deus, porque Deus é amor. Deus é amor. Então, se Deus é amor para você, se Deus é amor para mim, como nós temos amado o nosso próximo? Se a palavra diz isso, que quem ama é nascido de Deus, quem não ama não viu a Deus. Então, hoje é o dia de você tirar esse ódio do coração, essa mágoa do coração. Hoje, o amor de Deus, Ele quer nos libertar, Ele quer curar as feridas do passado. Se alguém te prejudicou, se alguém te magoou, se algum líder espiritual, um pastor, obreiro, líder de célula, enfim, magoou você, se palavras de alguém da sua família te magoou, libera isso hoje, libera perdão, decide amar. Amar não é um sentimento, amar é algo que Deus liberou, é um dom dele sobre os nossos corações. Diz que o amor é um dom supremo, diz a palavra, e o amor dele é derramado nos nossos corações. Deus ele nos ama porque Ele é amor. Então Ele libera isso sobre nós. Quando Ele habita dentro de nós, Deus começa a exalar essa realidade em nós. Então decida amar hoje. Decida abraçar isso hoje, porque isso implica naquilo que você tem crescido em Deus. Seja um cristão maduro que sabe amar as pessoas, saiba amar a Deus. Amém? Isso nos leva ao terceiro ponto. Quando nós estamos crescendo em maturidade e amor para com Deus, nós também amamos mais a Sua palavra a cada dia. Saiba que não tem como você dizer, eu amo tanto a Deus, eu amo meu irmão, mas eu não gosto da Bíblia. A Bíblia, sabe, como eu estava ouvindo um pastor dizer esses dias, a Bíblia é um negócio que a gente tem que tomar cuidado, porque a gente não entende algumas coisas, então, na verdade, nós deveríamos nos aprofundar nisso. Em conhecer o Senhor, conhecer a Sua palavra. E amando ao Senhor, amando a Sua palavra. Olha só o que diz 1 João. Eu quero ler com você rapidamente. Está lá no finzinho da Bíblia. Diz assim, o 2... o 3 e o 5, capítulo 2, 1 João, versículo 3 até o 5, diz assim: E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, preste atenção nisso, o amor de Deus está nele, aperfeiçoado. Conhecemos que estamos nele. Olha que coisa forte o texto diz. Diz que quando nós guardamos a palavra do Senhor, o amor do Pai está em nós. Porque nessa palavra, nessa coleção de livros que nós temos, que é a Bíblia, aqui está a carta que o Pai deixou para nós andarmos. Eu creio que essa palavra é tão viva quanto o próprio Deus, ao ponto de ser realidade em nossas vidas. E é por isso que ela é a nossa exclusiva guia, para que nós possamos caminhar. A palavra de Deus, viva, eficaz, verdadeira, inspirada pelo Espírito Santo. Então nós precisamos amar isso. Eu crescer em Deus implica em eu crescer em conhecimento e prática da palavra. Todo cristão genuíno que é maduro em Deus, ele precisa cada dia conhecer mais. Tá, aqui vale um ressalto. Se você, porventura, 5, 10, 15, 20 anos, e você ainda é fraco na palavra, você precisa mudar isso hoje. Hoje você precisa decidir a crescer na palavra de Deus.
a crescer no conhecimento. A palavra diz que o povo perece porque falta conhecimento. Nós precisamos adquirir conhecimento através da palavra de Deus. Porque aqui está o conhecimento de quem Deus é. Tem muito cristão que vive nessa ainda, de ficar esperando uma revelação extraordinária para conhecer Deus. Eu quero esperar, como eu vi na palavra de Deus, que apareceu um anjo lá para Gideão. E eu quero que apareça esse anjo para mim saber que Deus, ele existe, é sobrenatural. Eu quero esperar que aconteça algo, que eu esteja no meu quarto e entre uma luz ali, e essa luz então sai com uma voz e fala comigo: eu sou o teu Deus. Hoje você me conhece. Ou como, de repente, como Moisés que está lá e fala: Deus, eu quero ver tua glória. E aí a glória de Deus passa. E é assim que eu quero conhecer Deus. Deixa eu dizer algo para você. Deus, ele deixou a palavra dele para que nós possamos conhecê-lo. E conhecer a Deus implica em amar a sua palavra. E conhecer e guardar a sua palavra implica em que o amor de Deus está em cada um de nós. Eu amo a Deus, mas eu não gosto de ler Bíblia, pastor. Ler Bíblia não é comigo, eu não leio. 10 anos que eu sou crente, eu não gosto de ler. Às vezes eu leio um versículo ali só quando está no culto. Nós precisamos mudar isso. É por isso que muitas vezes a nossa vida não há crescimento em Deus. Porque não há comunhão com a palavra de Deus. Tem muito crente que você fala algum texto. Eu me lembro de uma vez um pastor falar que ele falou um texto e disse que alguns irmãos ficavam olhando para lá, para cá, para lá, para cá. Aí ele foi ler e falou: pastor, mas está errado esse nome aí, eu não estou achando aqui. Não, irmão, está na Bíblia, pode procurar que está na Bíblia aí. Porque a pessoa, ela não tem intimidade com a Bíblia. E quantos irmãos são assim, de que tem muito tempo de cristianismo, mas ainda tem dificuldade para achar Salmos, para achar João, na verdade tem dificuldade para decorar um versículo. Tem pessoas que você fala, às vezes ele não sabe nenhum versículo da Bíblia de cor. Tem 30 anos de cristão. Nós precisamos ler, irmãos, conhecer a palavra de Deus. E mais do que isso, nós precisamos amar essa palavra. O cristão maduro é um cristão que ama a palavra de Deus e pratica. É um cristão que guarda a palavra de Deus e pratica, obedecendo aquilo que o Senhor deixou. Praticar é obedecer aquilo que a palavra diz. Mas como é que nós vamos praticar se nós nem conhecemos? Como é que nós vamos amar se não conhecemos? Como é que você ama alguém que você não conhece? Então é algo muito sério para nós. Nós dissemos que amamos a Deus e não obedecemos a sua palavra, então verdadeiramente nós não amamos a Deus. Nós podemos ter aí um sentimento talvez de empatia ou simpatia para com as coisas de Deus, mas verdadeiramente nós não amamos. Sabe o que diz o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21, diz assim: aquele que tem, olha, presta atenção que a palavra diz, aquele, não é todos, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a Ele. Olha que coisa forte. E esse texto ele dá uma outra pregação. Você vai ver que Judas, ele disse-lhe Judas, não Iscariote: Senhor, de onde vens que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Olha que interessante, estava ali Judas, um dos discípulos de Jesus, não Judas Iscariotes, que traiu os outros discípulos de Jesus. E Judas ele faz uma pergunta, nada em relação a onde que há de manifestar, porque essa é a ideia das pessoas. Elas querem ver uma manifestação física de algo, e Jesus ele deixou a palavra para que nós pudéssemos conhecê-lo, amá-lo e andar pela fé nessa terra. Nós precisamos crescer em conhecimento da sua palavra. A vida na hipocrisia é quando nós dizemos que conhecemos a Deus, mas não queremos conhecer a sua palavra. Quem ama a Deus lhe obedece, tem um sentimento constante de que também é amado por Deus. Então você nunca pode esquecer isso, de que você é amado por Deus, Deus te ama, mas que você precisa crescer em amor pela palavra de Deus. Amém? Amém. Quarto lugar, quando nós crescemos em maturidade, em amor para com Deus, nós vamos entender que o nosso amor para com Deus, o aumento dele implica na diminuição do nosso amor para com as coisas do mundo. Quanto mais você ama a Deus, quanto mais nós amamos a Deus, menos nós amamos o mundo. E o contrário também é verdadeiro. Quanto mais você amar o mundo, menos você vai amar a Deus. Isso é algo muito real.
1 João capítulo 2,15 diz assim a palavra do Senhor. 1 João 2,15: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Olha que coisa forte! Se nós amarmos o mundo e o que há no mundo, então o amor do Pai não está em nós. Isso é muito forte. Então quanto mais nós amamos o mundo, automaticamente menos nós vamos amar a Deus. Jesus ele fez essa comparação entre o dinheiro e o Senhor. Ele fala, não tem como você amar a dois senhores ou servir a eles. Não tem como você servir a Deus e a Mamon. Porque você vai fazer o quê? Você vai agradar um e vai odiar o outro. Então isso é normal. Você ama aquilo que você se dedica. Você não tem como ver um músico e falar assim, eu amo a música, mas ele passa o mês inteiro e ele não pega nenhum instrumento que ele toca e ele não canta nem aquilo que ele precisa fazer. Então normalmente ele não ama isso. Você pode falar com qualquer pessoa que é apaixonada, que ama aquilo que faz, e você vai ver que ele se dedica àquilo que ele ama, porque ele ama aquilo. É a paixão dele. E normalmente nós nos dedicamos àquilo que nós amamos. Aquilo que você mais ama é onde você mais vai investir a sua vida. Aquilo que você mais ama é onde você mais vai investir os seus sonhos, a sua inteligência, o seu tempo livre, aquilo que você adquire, tudo isso ele vai ser investido aonde você mais ama. É por isso que a Bíblia fala que aonde estiver o teu tesouro, aí vai estar o teu. Porque aquilo que é o teu tesouro, aquilo que é a tua coisa mais preciosa, é onde você vai colocar toda a tua vida. Onde você vai investir tudo, você vai abrir mão de tudo. Você vai colocar tudo, todas as tuas fichas vai estar naquilo dali. Porque você ama aquilo. Então a palavra do Senhor está dizendo que quando nós amarmos ao Senhor, então o mundo vai começar a ficar para trás. Por quê? Porque o mundo, as coisas do mundo são do mundo. Não são do Pai. O Pai tem coisas poderosas para nós. Para aqueles que o amam, o que a palavra diz? Que nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem desceu ao coração, aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que amam. Olha que coisa preciosa. Então amar a Deus, crescer nesse lugar. Quanto mais eu digo que eu sirvo a Deus, quanto mais o tempo passa, mais eu preciso amar a Deus e amar menos as coisas. Se a tua vida ano após ano é uma vida onde você ama mais as coisas do que a Deus, precisa ser avaliado esse amor. Precisa ser avaliado essa fonte de amor no teu coração. Nós precisamos avaliar hoje, porque o Senhor deixa claro, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Isso é muito forte. Tem muita gente enganada, achando que ama a Deus e na verdade ama as coisas. Sabe, uma das provas práticas de que nós amamos mais a Deus ou amamos mais ao mundo, é como que nós reagimos quando nós perdemos alguma coisa do mundo. Como nós reagimos como algo que nós tanto planejamos e tanto buscamos não deu certo no mundo natural. Aquilo que nós apostamos nas fichas, em algumas coisas não acreditamos. E muitas vezes a tendência é essa, não deu certo lá, então, tá bom, eu também agora não vou mais para a igreja, não vou mais servir a Deus. Essa é a primeira coisa que as pessoas normalmente fazem. É assim. Por quê? Porque ele coloca na balança que o amor às coisas do mundo, ele equivale a esse amor para com Deus de tal forma onde, se aqui não deu certo, então, poxa, aquilo lá também não é tão importante para mim. Então nós precisamos avaliar como está a nossa maturidade em relação ao nosso amor para com o Senhor e ao nosso amor para com o mundo. Um cristão que cresce e que amadurece a estatura de Cristo, ele faz como Cristo, ele abre mão de tudo. Cristo abriu mão da glória. Cristo se despojou de tudo em humildade por amor, por obediência ao Pai. Por obediência ao Pai. Aquele que ama a Deus obedece a Deus. Aquele que ama o mundo obedece o mundo. Segue o mundo. Jesus ele abriu mão de tudo. E como nós temos, o texto fala que é para nós seguirmos o exemplo do Senhor. Andar como Ele andou. Olha que coisa preciosa.
Então nós precisamos amar o Senhor, porque as coisas do mundo elas vão passar. Mas o interessante é, as coisas do mundo elas têm, na minha e na sua vida, elas têm ainda tido muita influência. O que tem influenciado mais o nosso dia a dia? São as coisas de Deus ou são as coisas do mundo? O que tem nos guiado no nosso dia a dia? O que tem tomado espaço na nossa mente, no nosso pensamento? O que nos faz passar o dia inteiro, talvez no ambiente de trabalho, no ambiente de casa, talvez no ambiente de estudo? Qual a expectativa? A palavra do Senhor diz que é para nós estarmos em oração em todo o tempo. Isso nos fala de alguém que está conectado com aquele a quem ama. Eu estou trabalhando, mas eu estou conectado com Deus. Eu estou dirigindo, mas eu estou conectado com o Pai. Por quê? Porque é Ele que eu amo. O resto é coisa que vai passar. Irmãos, o trabalho, quantos trabalhos nós já trabalhamos? Eu já trabalhei em vários empregos. Porque isso tudo vai passando. Tem coisas que a gente adquire e perde. Já deixou da bicicleta, já perdeu aquela roupa que você tanto gostava, que já ficou talvez pequena, isso é um grande problema, mas talvez ficou velha, talvez rasgou, aconteceu, enfim, mas são coisas que passam, isso passa. Aquilo que você gostava antes, talvez você já nem gosta mais hoje, mas o amor para com Deus precisa aumentar a cada dia. Porque isso vai implicar a nossa vida nessa terra e a nossa vida na eternidade. Como nós vamos para o lugar onde nós não amamos. Sabe, quando eu li esse texto para ministrar, eu li todo o capítulo, depois você lê, eu já falei isso no começo da palavra. Você vai ver que Jesus começa falando das bodas. E é uma história triste, porque vai falar a história de uma preparação, de uma festa onde os convidados não compareceram. E sabe, eu fico imaginando como vai ser naquele dia para aqueles convidados que não comparecerem nas bodas. Que tiveram oportunidade, que foram alvos desse amor do Pai, mas não quiseram abraçar esse amor. Não quiseram amar o Senhor, abrir mão como aqueles homens, ao ponto daquele Senhor falou, vai pelas vielas e convide todas as pessoas para vir. Porque aqueles que foram convidados não vieram. E Jesus está falando isso na parábola do reino dos céus, logo depois ele vai entrar falando dos saduceus e dos fariseus, onde nós lemos. Você vê que tem tudo conexão. Porque isso fala do amor, o amor nos faz estar. Quando eu amo mais a Deus do que o mundo, isso faz eu abrir mão de coisas do mundo para estar com Deus. Isso faz eu abrir mão de sonhos até mesmo naturais para sonhar os sonhos de Deus. Isso faz abrir mão de desejos e propósitos futuros que o mundo pode nos dar para estar com Deus. Quantos testemunhos nós temos de homens que hoje são líderes, músicos, pastores, enfim, que tinham tudo para serem grandes homens na história secular. Reconhecido pelo mundo por habilidades que tinham, talvez com futebol, até mesmo com música secular e com tantas outras coisas, e decidiram abrir mão por amor a Deus quando tiveram um encontro real com Ele. Porque foram perdoados seus pecados e esse muito entendeu, muito ama. Agora amam mais a Deus do que o mundo. Então nós precisamos andar nesse lugar. O nível de amizade e amor quem determina somos nós. Jesus já mostrou a parte dele, de amor dele. Deus já mostrou, Deus não precisa mostrar mais nada para conosco. Ai, mas Deus não me ama, encontrei tanto cuidado no mundo. Eu vi pessoas falarem isso. Ai, mas eu encontrei mais amor no mundo do que em Deus. Porque eu não conhecia a Deus. Deus não precisa provar nada mais para ninguém. Tudo que Ele tinha que fazer, Ele já fez um dia por nós. Tudo que Ele tinha que fazer, Ele já fez por nós, não só para essa vida, mas para a eternidade. Nós agora é que precisamos agora. Precisamos influenciar os nossos filhos. Precisamos influenciar a geração que virá depois a serem pessoas que amam a Deus. Como que nós vamos influenciar uma geração dos nossos filhos, a geração que virá depois de nós, se nós não amarmos a Deus hoje? Como é que nós vamos falar para os nossos filhos? Você precisa amar a Deus, mas se ele fala, mas nem você. Mas você precisa orar. Eu já falei isso esses dias, eu levei uma chamada da minha filha menor. Nós estávamos sentados à mesa para comer, e nós começamos a comer, eu e a pastora, e ela olhou para mim e falou assim, papai, você não vai orar? E eu olhei para ela e falei assim, porque na casa da vovó você ora quando a gente vai comer. E eu não tinha orado para a gente almoçar.
Então, para você ver como nós precisamos ensinar essa geração aos princípios, a amar a Deus acima de todas as coisas. Nós precisamos ensinar essa geração a amar os preceitos de Deus, a palavra de Deus, as práticas espirituais. Mas se eu não oro, como é que ela vai aprender a orar? Se eu não me envolvo com as coisas de Deus, como é que ela vai se apaixonar por isso? Eu sou pastor e como é terrível nós olharmos tantos filhos de pastores que falam, olha, eu tenho uma coisa que eu não quero ser, é ser pastor que nem meu pai. Porque, olha, eu já ouvi pessoas que são filhos de pastores dizer que era uma desgraça a vida que eles viviam. Isso é uma tragédia. Porque se nós não conseguimos direcionar e influenciar a nossa casa a amar a Deus, independente do chamado pastoral ou não, mas um chamado de amar a Deus, de servir a Deus, de estar na casa de Deus. Então nós precisamos rever os nossos conceitos. Eu não sei qual é o nível de influência que você tem sobre a sua casa, mas a tua casa precisa conhecer a Deus e principalmente o Deus que você serve, que você ama. Em último lugar, para nós encerrarmos, é que o nosso amor para com Deus implica em nós amarmos até o final. O cristão que é maduro, ele não abre mão do amor dele para com Deus, nem diante da morte. Talvez para nós que moramos no Brasil, isso é fácil de nós pregarmos. Porque afinal de contas, aqui nós ainda não somos perseguidos por causa da nossa fé e por causa da nossa profissão de fé em Cristo. Mas quantos países por aí afora que nós vemos pessoas que perdem as suas próprias vidas? Do menor ao mais velho. Crianças, jovens, adultos, velhos, que mesmo diante da morte não negam a Cristo, decidiram amá-lo até o final. Jesus, ele nos amou até o fim. Ele nos amou até a morte de cruz. Não abriu mão e chegou na cruz e disse, olha, está consumado, Pai. Fiz tudo que fui designado para fazer. Não abri mão, não desisti. Fui até o final, estou morrendo por eles. Os discípulos que nós tanto falamos e lemos e seguimos as cartas e os escritos que eles deixaram, inspirados pelo Espírito Santo. A maioria deles também morreu amando a Cristo. A maioria deles morreu exercendo o chamado. A maioria deles morreu pregando o Evangelho. A maioria deles foram apedrejados, até mesmo crucificados de cabeça para baixo, cerrados ao meio. Muitos deles sofreram mortes por animais, por tantas outras coisas. Perseguidos, quantas pessoas nós vemos que ainda hoje são mortas, ela, toda a sua casa, mas elas não abrem mão de amar a Deus mesmo diante da morte. Mesmo em face da morte. Lá em Apocalipse 12:11 tem um texto que é um texto muito precioso. Apocalipse 12:11 diz assim, versículo 10 para você entender o contexto. Eu ouvi uma grande voz no céu que dizia, agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e noite. E o versículo 11 diz, e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas diante da morte. Olha que coisa forte. O vencedor é aquele que cresce em Deus, e mesmo diante da morte não abre mão, eu vou morrer. Mas eu vou me encontrar com o Senhor, essa vida aqui vai passar de um jeito ou de outro. Mas cedo ou tarde, tudo vai acabar. Não importa se é agora, não importa se é daqui 10 anos, mas eu vou ser fiel até o final. Eu vou amar Jesus até diante da morte. Eu amei tanto Jesus no começo da minha caminhada. Eu me dedicava, eu fazia, eu corria, subia, descia, passava madrugada. Agora, irmãos, existem pessoas que elas não estão diante de uma arma, não estão com uma arma apontada na cabeça delas, mas quantos têm negado ao Senhor Jesus dia após dia com as suas decisões? Quantos têm negado Jesus, nem diante da morte estão ainda. E mal sabem que estão morrendo espiritualmente, porque estão decidindo por coisas que não é Deus, que não agradam a Deus. Você acha que uma pessoa vai suportar diante de uma circunstância? De jeito nenhum. Nós precisamos amar o Senhor mesmo diante da morte. Nós precisamos investir a nossa vida em Deus. Como eu ouvi um pastor uma vez dizer, nós precisamos queimar o nosso futuro com Ele, porque não existe outra esperança que não seja o Senhor. O Evangelho só é válido e só é
válido ser vivido, se nós também podemos não só viver por ele, mas também morrer por esse evangelho. Uma causa não é verdadeira se é uma causa onde eu só posso viver por ela. Se eu tiver que morrer, eu vou morrer por essa causa. Se eu tiver que abrir mão de tudo, eu vou abrir mão de tudo por essa causa, porque me importa amar o Senhor. Nós precisamos ter essa convicção no nosso coração. Eu sei que nesses últimos dias, Satanás ele tem cegado os olhos de muitos cristãos, colocando coisas no coração, atraindo, fascinando os nossos olhares com coisas naturais. Mas o Senhor tem nos chamado para um tempo de crescimento como filhos, e nós precisamos amar o Senhor, amar a volta de Jesus, amar o Senhor acima de tudo, amar o nosso próximo. Nós precisamos viver essa vida em uma realidade. Quantos reclamam de tantas coisas? Quero concluir. Como está o seu amor para com Deus? Você que há tanto tempo, há tantos anos serve a Deus. Nós precisamos amar o Senhor, porque Ele nos amou primeiro. Que isso traga crescimento para a tua vida e você possa amá-lo acima de todas as coisas. Você possa amar o próximo como a você mesmo. Você possa a cada dia crescer em amor pela palavra dele. Cada dia. Amar mais ele do que o mundo e amar até o fim. Amar até o final. Sem voltar para trás. Sem desistir. Sem abrir mão. Com perseverança. Perseverança. A esperança para nós. A esperança para nós. Apocalipse 2:4. Nós vemos a carta à igreja de Éfeso. E aqui há algumas características da igreja que trabalha, paciente. Uma igreja incansável. Versículo 3 fala assim: sofreste, tens paciência, trabalhaste pelo meu nome e não cansaste. O 2, o Senhor fala assim para ele: olha, com as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, não pode sofrer os maus. Puseste a prova os que se dizem ser apóstolos não são, tu achaste mentirosos. O Senhor fala: mas eu tenho uma coisa contra ti. Deixaste o primeiro amor. Nós podemos fazer tantas coisas para o Senhor como eles faziam, e ainda assim fazer sem amor. Afinal de contas, ninguém sabe se nós realmente amamos ou não. Mas Deus sabe. Deus conhece. Deus sabe aquele que verdadeiramente ama daquele que não ama. Deus sabe quando as coisas são só um protocolo. Deus sabe quando as coisas são só religião. Deus sabe quando é só um programa semanal. E Ele sabe quando há amor no coração. O Senhor diz: olha, eu dei contra ti algo, deixaste o primeiro amor. O que eu preciso fazer agora? Lembra de onde foi o problema. Lembra onde você deixou. Lembra o que entrou e roubou o lugar. Lembra o que substituiu. Qual foi o momento? Arrepende-te. Volta. Prossegue de novo no primeiro amor. Nosso convite é que nós possamos voltar. Pedir perdão hoje para o Senhor. Falar: pai, eu quero crescer. Isso com certeza está te impedindo de crescer. Precisa ser acertado hoje. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. Precisamos amar de novo. Porque a maturidade não está em fazer coisas. A maturidade está em crescer em amor para com Deus, conhecimento do Senhor, amar. Quero convidar você nessa hora a orar ao Senhor. Mas vamos viver num novo tempo. Ontem nós levamos as coisas da nossa igreja para o local onde nós vamos nos estabelecer como igreja. E logo nós estaremos ali reunidos, podendo celebrar o Senhor.
E Deus, Ele conta com cada um de nós para evangelizarmos, para nos expormos a servi-lo nos ministérios, para que os dons possam contribuir para o crescimento da igreja. Vai precisar ali de muita gente. Vai precisar de gente ali para fazer parte do Ministério Louvor, infantil, teatro, dança, ensino, pregação da palavra, para participarmos da oração, intercessores. Vai precisar de muita gente. Mas que nós possamos fazer isso entendendo que nós amamos a Deus. Não fazemos porque gostamos simplesmente, não fazemos porque temos habilidades, mas porque nós entendemos que Ele nos ama. E tudo o que nós temos agora é para Ele, é para a glória dEle. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos nessa hora e deixar que o Espírito Santo te leve nesse lugar. Te convença do pecado, da justiça e do juízo nessa noite. Faça você voltar e pedir perdão para Ele naquilo que você falhou. E que você possa caminhar em vitória no Senhor. Nós possamos crescer nesse entendimento. Nós possamos crescer nessa realidade. Nós somos filhos amados que entendemos isso. E vamos crescer porque, como eu falei na semana passada, a diferença no filho que serve por obrigação e no filho que serve porque ama. No filho que serve porque entende que é amado. Que nós possamos viver nessa realidade em nome de Jesus. Pai, essa é a Tua palavra nessa noite. Pai amado, nós pedimos perdão porque quantas vezes nós falamos tantas coisas e muitas vezes não vivemos tudo aquilo que falamos. Quantos anos, Pai, servimos o Senhor? Alguns 1, 5, 10, 15, 20, 30, 50 anos. Mas quão imaturo ainda somos, Pai. Quão pequenos ainda somos. Precisamos tanto crescer e entender que o Senhor já nos amou com tudo que tinha para amar. Mas que a nossa vida agora é uma vida de amor ao Senhor também, porque o Senhor nos amou primeiro, nós podemos te amar. E te amar implica em algumas coisas e crescer em algumas realidades, como amá-lo acima de qualquer outra coisa. Como amar os nossos irmãos, desenvolver relacionamentos com eles, Pai. Estarmos em comunhão uns com os outros. Implica, Pai, em nós amarmos a palavra do Senhor. Implica também, Pai, em nós amarmos mais o Senhor do que o mundo. Porque o nosso amor, ele vai mostrar onde nosso coração está. Vai mostrar o que é o nosso tesouro de grande valor. E nos implica, Pai, em amarmos até o final. Sermos fiel até o fim, amando o Senhor acima de qualquer outra coisa. Ajuda-nos nessa noite, ajuda o teu povo nessa noite. Ajuda-nos, Pai, a te amarmos com todo o nosso coração. Porque o Senhor é amor, Pai. Fascina os nossos olhos de novo. Traz de volta aquele que está perdido. Que um dia te conheceu, Pai. Que um dia conheceu esse amor. Aquele que ainda não entendeu isso, que precisa crescer. Aquele que ainda está estagnado, Pai. E se não te amar, não vai conseguir fazer nada direito. Ajuda-nos como igreja. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, Pai. Nós queremos ver filhos maduros nesses dias crescendo no Senhor. Até chegarmos à estatura de Cristo, Pai. Varão perfeito, como diz a Tua palavra. E Cristo seja gerado em nós, em amor. Corrija-nos se for preciso, porque a Tua palavra diz que o Pai corrige aquele que ama. Por isso corrija-nos, Pai. Mas que nós possamos andar no Teu caminho. Que nós possamos ser cristãos vencedores em nome de Jesus, Pai. Para a glória do Senhor nós oramos nessa hora. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Repete assim comigo, fala: Senhor Jesus, eu declaro e quero, a partir de hoje, viver um nível diferente de amor para contigo. Eu quero te amar acima de tudo. Eu quero amar os meus irmãos, amar a Tua palavra. Eu quero amar mais o Senhor do que as coisas desse mundo. E eu quero te amar, sendo fiel até o final. Me ajuda, Espírito Santo.
Em nome de Jesus, que eu possa ser um cristão maduro, um filho maduro, em nome de Jesus, e manifestar nessa terra tudo aquilo que o Senhor me criou para ser e para manifestar, em nome de Jesus. Gosto para dizer amém. Amém. Aleluia. Fala, Senhor, esse refrão.